Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui hoje para estudarmos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, o mandamento maior. Antes de iniciarmos a leitura do tópico para tecermos algum comentário, de antemão nós já sabemos que o mandamento maior é aquele que fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós vivemos um momento de muita dificuldade, de desemprego, de despedidas, por conta dessa epidemia que nos ataca a todos, em todo o planeta. E é um momento que temos de repensarmos as nossas atitudes, de procurar nos colocar no lugar daqueles irmãos que momentaneamente estão em situações muito degradantes e muito piores do que a nossa. Nós, a maioria de nós, tem o alimento, tem a casa, tem o agasalho, tem o seu lugar quentinho para dormir. Mas, infelizmente, muitos irmãos nossos, nesse momento, não têm um lugar para se proteger da chuva, do frio, um alimento. Nós sabemos que Jesus, conforme está nas Escrituras, ele não guardou uma pedra para recostar sua cabeça. Ele viveu entre os mais necessitados, os enfermos, aqueles que eram execrados pela sociedade da época. Então, como ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então ele fez questão de nos mostrar o amor através do seu exemplo, das suas atitudes. Ele não deixou nada escrito. Tudo que sabemos sobre ele foi escrito pelos seus discípulos, por aqueles como Mateus, como Paulo, como todos os outros, João, Lucas, todos deixaram escrito muitas coisas que, como o próprio João disse, que se fosse escrever tudo que ele fez, não caberia em livro nenhum no nosso planeta. Mas eu estou falando isso porque quando se fala no mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ficamos muito tristes quando olhamos à nossa volta e vemos irmãos passando fome, frio, tendo que conviver em situações degradantes, muitas das vezes se envolvendo em vícios, em crimes, porque não tem oportunidade na sociedade, não que justifique, mas a necessidade, a pobreza, a fome, o desespero nos leva a situações em que muitas das vezes nós somos julgados, mas quem somos nós para julgar? Será que se estivéssemos na posição daquele irmão, vendo seu filho passar fome, vendo a sua família sem abrigo, sem teto, como
reagiríamos? Talvez, pelo conhecimento que temos do Evangelho, certamente procuraríamos agir da melhor maneira possível dentro dos ensinamentos do Cristo. Mas muitos de nós não têm essa possibilidade. Ontem fomos distribuir umas quentinhas para esses irmãos e quando participamos dessa atividade nós temos essa oportunidade de sentir, de ver na presença desses irmãos, a dificuldade que é sobreviver sem alimento, sem teto, tendo que sair às ruas, como nós vimos, um casal deixando sua filha de 3 anos em casa, tendo que sair às ruas para pedir uma quentinha, uma ajuda para se alimentar aquela noite que não tinham o que comer. Então, quando falamos de mandamento maior, não adianta somente nós estudarmos esse item, que é tão bonito, mas, como sabemos, as palavras sem ação não têm importância. Então, meus irmãos, que possamos realmente, ao estudarmos esse item do mandamento maior, procurarmos fazer aquilo que for possível para aliviar um pouco o sofrimento daqueles irmãos que estão à nossa volta, que não são invisíveis. Muitas das vezes passamos por eles e não queremos ser incomodados. Muitas das vezes ficamos com medo de quando um irmão desse se aproxima de nós achando que é um malfeitor. Então, acabamos tratando esses irmãos como se fossem bandidos, como na verdade são irmãos nossos, como na verdade poderia ser um de nós naquela situação. Porque quando temos família e não temos emprego, não temos como sustentá-los, certamente bate o desespero e as pessoas saem às ruas para pedir, porque não tem de onde tirar. Nesse item 4 fala o seguinte: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, meus irmãos, esse estudo de hoje serve para que possamos refletir um pouco sobre o que Jesus nos pede. Amar
o nosso próximo, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a nós. Então, para encerrar, vamos procurar fazer o que for possível para suavizar um pouco o sofrimento daqueles irmãos que estão à nossa volta. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus.